João, capítulo 10. Nós estamos estudando o Evangelho de João, como os irmãos sabem. João, capítulo 10. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelos nomes as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Interessante que no Evangelho de João nós não temos parábolas. Já observaram isso? Em Mateus, em Lucas, mesmo em Marcos, nós temos muitas parábolas, dezenas de parábolas. Mas em João não temos nenhuma. E é interessante que, ao contrário também dos outros evangelhos, o Evangelho de João tem extensos discursos, pregações do Senhor Jesus, enquanto os outros acontecem isso poucas vezes. No Evangelho de João só tem duas parábolas, que na verdade nem é uma parábola. São, na verdade, alegorias, que é essa do bom pastor e a da videira, que está no capítulo 15, da videira verdadeira. Vamos continuar lendo. Verso 7. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Aqui ele está explicando a alegoria. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vamos ler juntos esse versículo? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham e a tenham em abundância. Digo, o ladrão vem somente para matar, roubar, destruir. Diga, mas Jesus veio para me dar vida e vida em abundância. Verso 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam, ele tem demônio e enlouqueceu. Por que o ouvis? Outros diziam, este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus, já vou-lo disse e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, e ninguém as arrebatará da minha mão. Vamos ler esse versículo? Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão de meu Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Sublinhe esse versículo. Eu e o Pai somos um. Aqui é o lugar onde Jesus está afirmando claramente que Ele é Deus. Jesus é Deus.
Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Replicou-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei? E disse: sois deuses? Se ele chamou deuses àqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis: tu blasfemas, porque declarei, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se faço e não me credes, credes nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Nesse ponto procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos. Novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. E iam muitos ter com ele, e diziam: realmente João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse a respeito deste era verdade. E muitos ali creram nele. Feche seus olhos. Diga: nessa manhã, eu abro o meu coração para a palavra de Deus. Diga: eu rejeito toda resistência na minha mente, no meu corpo. Eu declaro que sou livre para ouvir de Deus. E eu creio que receberei revelação, espírito de sabedoria. Serei alimentado e nutrido pela palavra de Deus, que é viva e eficaz, que é espírito e vida dentro do meu espírito, em nome de Jesus. Irmãos, esse texto do Evangelho de João talvez seja o capítulo mais difícil do Evangelho. Talvez você lendo, você não imagina que ele é difícil. Talvez você lendo esse capítulo, você pensa: não, mas Jesus é o bom pastor. É isso que interessa. Ele é o bom pastor e nós sabemos que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas ele, que é o bom pastor, veio para dar vida e vida em abundância. Correto. Entretanto, enquanto a gente estuda a Bíblia, nós precisamos de ter clareza a respeito daquilo que a palavra de Deus diz. E esse capítulo fala de uma alegoria, de uma ilustração. Jesus aqui está falando dele como pastor, está falando de um rebanho. Na verdade, ele fala de mais de um rebanho. Está falando de um aprisco, está falando de um mercenário, está falando de um ladrão e de um salteador. E está falando de um porteiro que abre a porta. Então, ele está falando de uma série de coisas. Você precisa, ao ler a palavra de Deus, ter clareza a respeito daquilo que a palavra de Deus está dizendo. E que o Senhor Jesus queria falar. Para não correr o risco de você falar algo diferente daquilo que era a intenção de Deus dizer. Portanto, eu quero começar definindo para você cada parte, ou cada elemento dessa alegoria. Primeiro elemento é o aprisco. O que é um aprisco? Se você olhar, a palavra de Deus, verso 1 diz: em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas só por outra parte. A preocupação primeira, então, do Senhor é falar do aprisco. Que aprisco é esse? O aprisco é o lugar onde momentaneamente o pastor guarda as suas ovelhas. O equivalente do curral, né? Equivalente do curral. Nós vivemos num estado onde não há criação de ovelhas. Então nós não compreendemos muito a respeito de ovelhas. Também não compreendo tanto assim. Mas pelo menos eu sei que o aprisco é o lugar onde ele guardava, onde ele confinava as ovelhas por um período específico. E na verdade era o lugar onde menos se ficava, mas tinha a sua utilidade. Muitas pessoas podem pensar que o aprisco é o céu. Porque Jesus disse: eu sou a porta. Aí você pensa: bom, se ele é a porta, só pode ser a porta para o céu. Só que aprisco aqui não é o céu. Tá bom? Aprisco não é o céu. Por que não é o céu? Eu coloquei 3 motivos aqui. Primeiro, essa parábola foi proferida logo em seguida ao episódio da cura do cego. Se você ler no capítulo anterior, capítulo 9, verso 35, acompanhe na sua Bíblia, diz assim: ouvindo Jesus que o tinham expulsado. Expulsado aonde, meus irmãos? Diga: da sinagoga. Você não estava aqui domingo passado, talvez. Mas no verso 22 diz assim: isto disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da onde? Esse cego foi curado por Jesus.
E ele confessou que Jesus era o Cristo. O que aconteceu com ele? Foi expulso da sinagoga. Logo em seguida, porque o capítulo 10, os irmãos sabem, a divisão de capítulos não existe na Bíblia originalmente. Ela foi feita para facilitar a localização de alguns textos. Então, se nós queremos ler um pedaço da Bíblia, eles dividiram em versículos e capítulos para facilitar a localização. É como se fosse um endereço. Mas no original não tem capítulo. E o capítulo 9 e o 10, na verdade, são um só capítulo. Na verdade, é o mesmo contexto. Jesus está aqui tratando da questão do cego. E, então, primeiro motivo, o contexto em que Jesus falou a parábola foi o contexto da expulsão daquele cego da sinagoga. Aquele cego que fora curado tornou-se uma ovelha de Jesus. E ele foi expulso da sinagoga. Jesus então vem e profere a parábola do pastor, do aprisco e das ovelhas. Aquele cego era uma ovelha. Portanto, ele foi expulso de um aprisco. Então, esse aprisco aqui não é o céu. Segunda coisa. Jesus disse que o aprisco, no verso 9, era um lugar de onde se podia sair e entrar. Olha o que diz. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá. Bem, o céu não é um lugar onde nós entramos e saímos. O céu é um lugar onde nós só entramos. Não podemos entrar e sair. Uma vez que não podemos entrar e sair, logo concluímos o quê? Que o aprisco não é o céu. Terceiro motivo. Jesus disse, no verso 16, que possuía outras ovelhas que não eram deste aprisco. Olha o verso 16. Ainda tenho outras ovelhas não deste aprisco. De outro aprisco. Mas vai acontecer que no final eu vou pegar todas elas e vou juntar todas elas no único rebanho. Mas Jesus está falando que tinha outro rebanho. Ora, que outro rebanho é esse? Então, se refere ao céu, Jesus não tem outro povo que não sejam os salvos. Não existe outro povo a não ser os salvos. Então o rebanho do Senhor são os salvos. Portanto, o aprisco aqui não é salvação. Portanto, o capítulo 10 de João não trata a respeito de salvação a priori. Pastor, se o aprisco não é o céu, por esses três motivos, então o que é o aprisco? O aprisco é o judaísmo, a lei de Moisés. O aprisco é a lei. Abre sua Bíblia lá em Gálatas, capítulo 3. Aprisco era um lugar de confinamento. Era um lugar onde as ovelhas eram guardadas. A maior parte do tempo as ovelhas, na verdade, ficam no pasto. O aprisco, ele era um lugar provisório. O lugar permanente era o pasto. Era um lugar provisório onde as ovelhas eram guardadas, até que o pasto estivesse preparado. Uma vez que o pasto está preparado, o aprisco deve ser esvaziado. Olha o que diz, Gálatas 3, 23. Mas antes que viesse a fé, estávamos todos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Diga, o aprisco é a lei de Moisés. Diga, Deus Pai encerrou a todos nós debaixo da lei, até que Jesus viesse. Olha, deixa eu dizer algo para você. A lei foi dada com um motivo bem específico. Deus queria mostrar para o homem que ele era pecador. Deus queria que o homem percebesse que ele era pecador necessitado de Deus. A lei foi dada para isso. E Paulo fala então que a lei foi dada como um aio. O que quer dizer a palavra aio? Aio é uma ama. É como se fosse um educador, um mestre. Naquela época existia escravidão, como os irmãos sabem. E a escravidão naquela época tinha um aspecto peculiar. Quem educava os filhos eram os escravos. Então, existiam escravos que eram treinados para educar os filhos das pessoas ricas. Elas então compravam escravos que eram professores. Tem professores talvez entre nós aqui dizendo que até hoje é assim, não é? Com o salário que ganham, talvez, dizendo que é uma reminiscência disso. E o aio era esse professor, que era um escravo. E Paulo está dizendo que a lei era esse aio que nos conduziu a Cristo. De que maneira que o aio conduz a Cristo? Porque a lei convence o homem do pecado. A lei mostra ao homem que ele é pecador. Paulo diz lá em Romanos capítulo 7, como é que eu saberia que eu sou pecador se a lei não dissesse, não matarás, ou não cobiçarás,
ou não mentirás, ou não dirás falso testemunho. Como é que eu ia saber que eu era perverso, precisava de mudar de vida e me converter, se não houvesse uma lei que traduzisse aquilo que estava no coração de Deus? De maneira que a lei veio para mostrar ao homem que ele precisa de salvação. Portanto, meus irmãos, o aprisco ao qual o Senhor Jesus está falando aqui, nada mais é do que aquela sinagoga de onde aquele cego foi expulso. É a lei do Velho Testamento. Agora, o que é mais impressionante é que tem igrejas hoje, existem teologias hoje que querem nos levar de volta para debaixo da lei. Deixa eu dizer algo para você, a lei passou, diga, a lei passou. Fala para o seu vizinho, a lei passou. O que é a lei? Olha, meus irmãos, eu sei que existe hoje em dia uma tendência judaizante no meio da igreja. Essa coisa de ir para Israel tem dois lados. Tem um lado que são irmãos querendo ganhar dinheiro. Isso é agente de turismo, é comércio. Querem ganhar dinheiro do mercado dos crentes que têm curiosidade de conhecer a Palestina. Não existe terra santa. Toda a terra é santa. Santa é a terra que você pisa. Se você que é santo pisou nela, ela ficou santa também. Santa é a sua casa, santa é a cama que você dorme, santa é o garfo que você põe na boca, santa é o prato que está lá na sua mesa. Por que eles são santos? Porque você é santo. Até o seu marido que não é crente, ele é santificado. Santificado por quê? Porque dormiu com você. Os seus filhos são santificados, porque aquele que é realmente santo habita em nós. Não há mais nada material que é santo. Santo é só o Senhor Jesus, ele habita dentro da sua igreja. Mas há uma tendência. Então nós vemos igrejas celebrando festa dos tabernáculos. Que celebrar tabernáculos o quê, meus irmãos? Jesus é o cumprimento da lei. Ele é que é o nosso tabernáculo. Ele é que é a habitação de Deus. Não tem que comemorar tabernáculo nenhum. Querem comemorar a Páscoa dos judeus. Que comemorar a Páscoa o quê? Jesus é a Páscoa. Eu quero dizer para você, qualquer judeu hoje que não conhecer Jesus, se não se converter, vai para o inferno. Não há salvação em nenhum outro meio. Não há salvação na lei de Moisés. Esse negócio, temos que voltar para Jerusalém. Tudo bem, enquanto isso é só uma expressão teológica para nos livrar das tradições da Igreja Católica, tudo bem, respeito. Mas se for para praticar, guardar o sábado, não temos de guardar sábado coisa nenhuma. Porque já falei para os irmãos, não tem dia santo, não tem lua nova, não tem feriado na Bíblia, não existe. Todos os dias são santos, porque todo dia é dia da unção do Senhor está debaixo da sua vida. Todo dia é dia de servir a Deus. Todo dia é dia de entrarmos no descanso, porque o verdadeiro descanso hoje não é mais um dia especial. O verdadeiro descanso é o Senhor Jesus. Alguém fala, pastor, mas nós cumprimos todos os mandamentos da lei. Eu não cumpro nenhum mandamento da lei, porque está na lei. Deixa eu falar para você algo. A lei era composta de 3 partes. Diga, a lei era composta de 3 partes. Mandamentos, juízos e ordenanças. Repita, mandamentos, juízos e ordenanças. Fala para o seu vizinho, são 3 partes na lei. Mandamentos, juízos e ordenanças. Essa era a lei de Moisés. A lei é boa, meus irmãos? É boa? A lei é de Deus? Ela é perfeita? Só que a lei era apenas um aio. Era apenas um condutor, um mestre que nos trouxe para Cristo. Jesus agora nos tirou do aprisco dessa lei. Como é que Ele nos tirou do aprisco da lei? Primeiro, os mandamentos. Os irmãos conhecem os 10 mandamentos. Se você é novo convertido, nunca leu os 10 mandamentos na Bíblia, anote a referência. Êxodo capítulo 20. Leia depois na sua casa. Lá tem os 10 mandamentos. Os mandamentos nos falam de quê? Nos falam da revelação daquilo que Deus é. Então lá diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, honrarás pai e mãe, guardarás o dia do sábado para o santificar, não roubarás, não dirás falsos testemunhos, não matarás, não cobiçarás, não adulterarás. Esses são os mandamentos da lei de Deus. Nem sei se eu falei todos. Te dá um exemplo do que é. Traduzem o caráter de Deus. São genéricos. O que eram os juízos? Os juízos eram o seguinte: uma vez que alguém quebrou um mandamento, ele tem que ser julgado e punido. O mandamento dizia, por exemplo, você deve honrar pai e mãe. Não está assim na lei? Para que se prolongue os teus dias sobre a terra. Devemos honrar pai e mãe. Esse é o mandamento.
Mas e se de repente um filho resolvesse amaldiçoar o pai ou a mãe? O que acontecia com ele? Tinha um juízo. Tinha que ser apedrejado em praça pública. E o pai e a mãe tinham que jogar a primeira pedra. Que coisa séria. Isso era o juízo. Ninguém pratica isso. Pratica, meus irmãos? Alguém vê algum pai e mãe dando pedrada nos seus filhos aí? Se você vê, chama a polícia, porque é criminoso. Ninguém faz isso. Sabe por que ninguém faz isso? Porque Jesus já carregou na cruz toda a maldição e juízo da lei. Todo o juízo que nós deveríamos receber, Jesus já recebeu lá no Calvário. De maneira que você não tem mais que ganhar pedrada de ninguém, você não tem que mais morrer crucificado, você não tem mais que ir para o inferno, porque Jesus suportou o julgamento da lei. Quando dizem aleluia. Irmãos, isso é precioso. Não há julgamento para nós hoje. Não há julgamento. Jesus já foi julgado no nosso lugar. Esses eram juízos. E o que eram as ordenanças? Ordenanças eram as cerimônias. O tabernáculo, né? Os sacrifícios, as festas. As cerimônias passaram, meus irmãos? Passaram ou não passaram? Ou você vê em alguma igreja alguém imolando cordeiro lá na frente? Passou. Por que passou? Porque Jesus se tornou o nosso sumo sacerdote. Ele também se tornou o Cordeiro de Deus que foi imolado no altar, que é a cruz. Ele próprio abriu o caminho para o Santo dos Santos. O véu se rasgou de alto a baixo. Deus que estava restrito àquele lugar, saiu. E nós agora podemos entrar também com ousadia no Santo dos Santos, porque o véu já foi rasgado. E o Santo dos Santos hoje não é um lugar físico, é o nosso espírito, porque é onde Deus habita. Portanto, não temos de guardar sábado, não temos de guardar a festa do tabernáculo, nem temos que ir para Israel celebrar festa nenhuma. Devemos celebrar a Deus onde nós estamos e santificar a cidade onde nós moramos, santificar a casa onde nós habitamos, santificar as pessoas que estão ao nosso redor. Nós somos hoje, meus irmãos, aqueles que carregam a arca de Deus. Nós perambulamos nesse mundo, somos peregrinos nesse mundo, mas carregamos a arca de Deus que não é deste mundo, que é a presença de Deus, que é o Santo de Deus, que é o Senhor Jesus. Ele é sagrado, Ele é santo, Ele é o tabernáculo, Ele é a Páscoa, Ele é o Pentecoste, Ele é o tabernáculo, Ele é o Cordeiro, Ele é o sacerdote, Ele é toda a festa, Ele é o sábado, Ele é a própria lei, Ele é tudo. Jesus é tudo. Não precisamos sujeitar a lei alguma, mas não significa que somos um povo sem lei. Jesus nos deu uma nova lei. Ele disse, um novo mandamento vos dou. Ele disse, eu não pense que eu vim revogar a lei. Eu não vim revogar a lei. Eu vim cumpri-la e colocar vocês debaixo de uma outra lei ainda superior a essas. O que ele disse? Ouviste o que foi dito? Não matarás. Olha, meus irmãos, não matar, isso aí qualquer código penal, qualquer código civil do mundo tem. Se nós apenas não matássemos, que diferença teríamos daqueles que estão no mundo? Nenhuma. Eu quero dizer para você que todo o código civil, todo o código penal está baseado na lei de Deus, na lei de Moisés. Todos eles. Exceto hoje em dia. Alguns países estão abandonando o referencial da palavra de Deus. E hoje em dia já não é mais crime aborto. Daqui a pouco alguns tipos de roubo também não vai ser mais crime. Alguns tipos de perversões também hoje não é mais crime. Porque vivemos hoje uma época de apostasia. Mas originalmente todo o Código Penal e o Código Civil era baseado na palavra de Deus. Ora, se nós apenas não matamos, não fazemos nada além do que os ímpios fazem. Mas Jesus disse, eu porém vos digo, qualquer que sem motivo se irar contra seu irmão, ou chamar ele de tolo, é réu do inferno. O que é mais difícil? Não matar ou nem ficar irado com seu irmão? Não matar é a lei de Moisés, mas não ficar irado com o irmão é a lei do Espírito da vida, que não pode ser cumprido por homem algum, somente para aqueles que têm o Espírito Santo habitando dentro de si. Para esses é possível. Você pode vencer isso. Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu porém vos digo, qualquer que olhar para a mulher com intenção impura, já adulterou com ela. O que significa isso? Não adulterar, qualquer bom cidadão aí fora faz. Qualquer homem que quiser, ele consegue ficar sem trair a mulher. Consegue ou não consegue, irmãos? Consegue. Ele é indesculpável, porque ele consegue. Mas se nós apenas fizéssemos isso, que vantagem teríamos sobre eles? Nós não vivemos debaixo dessa lei mais. Estamos debaixo de uma outra lei, a lei do Espírito, que diz o quê? Eu não devo nem olhar para alguém com intenção impura. Jesus aqui nos mostrou o padrão da nova lei. Portanto, aplique-a para tudo. Por exemplo, nós temos que dar o dízimo, meus irmãos.
Temos ou não temos? Do mesmo jeito que você tem, por exemplo, você não pode matar. Os irmãos podem matar hoje em dia? Porque não matar é o mínimo da lei de Deus. Dar o dízimo, quer dizer para você que passou também, viu? O dízimo não é do Novo Testamento mais. Qualquer pastor que falar que o dízimo é do Novo Testamento, ele está equivocado. O dízimo não é do Novo Testamento mais. Eu poderia parafrasear: ouviste o que foi dito, darás 10% de toda a tua renda no templo. Isso é o que a lei dizia. Eu pergunto para você, o que a lei do Espírito diz hoje? Dá tudo? Não. Acho que ela não diz isso. Mas ela diz o seguinte: dê aquilo que o Pai pedir de você. Se Deus pediu para você esse mês 20% e você deu o dízimo, você está em pecado. Porque hoje não seguimos a lei, seguimos o Espírito. Se o Senhor falou, dê o seu salário inteiro, e você deu só o dízimo, você está em pecado. Ainda que você cumpriu a lei, mas está em pecado. O dízimo é o mínimo. Hoje não seguimos mais isso. Agora, com certeza, o Espírito não vai pedir menos do que o mínimo. Entende o que eu estou dizendo? Assim como o Espírito jamais manda alguém matar, e nem manda alguém adulterar. Ele nunca desce para menos do mínimo. Pelo contrário, ele quer te levar para além. Por isso, ninguém pode dizer, pastor, esse mês não deu dízimo porque o Senhor falou para eu não dar. Ninguém pode dizer isso, porque o Espírito jamais fala isso. Mas ele pode dizer, pastor, esse mês eu vou dar 15% porque Deus falou que eu tenho que dar. É diferente. O negócio é que muitos de nós estão debaixo da lei hoje. Não ande debaixo da lei. Estamos debaixo da lei do Espírito. Seguimos o Espírito. É o Espírito que nos coordena. É o Espírito que nos lidera. É o Espírito que nos move. É o Espírito que nos dirige. Temos que aprender a seguir esse Espírito. Porque é a nova dispensação. Não é da lei, é do Espírito. O Espírito hoje é a lei no nosso coração. Não seguimos mais a lei gravada em tábuas de pedra. Mas seguimos agora a lei do Espírito gravada em nosso coração de carne sensível a Deus. Vamos dizer amém nessa manhã. O legalismo é heresia, irmãos. As pessoas... Tem algumas igrejas em Goiânia falando mal de nós, que nós somos heresia. Mas heresia são os legalistas, os fariseus. Eles são heresia, porque estão fazendo coisas que a Bíblia não diz. Nenhum pastor tem autoridade para proibir ninguém daquilo que Deus não proíbe. Tem igreja que proíbe tomar Coca-Cola, proíbe de cortar cabelo, de rapar a perna, proíbe não sei mais o que. Todas as proibições humanas, farisaicas, exteriores. Exteriores. Não se iludam com isso, meus irmãos. Fariseu nenhum vai herdar o reino dos céus. Pode até ser salvo. Não duvido que possa ser salvo, porque eles creem em Jesus. Mas não vão herdar o reino. Não vão reinar com Jesus. Não vão sentar em tronos. Porque Deus não aceita essa coisa aparente e tola. Tem pessoas que acham que estão servindo a Deus só porque não estão usando uma blusinha da marca. Me fala uma marca da Nova Era aí. Zump. E ninguém nem sabe realmente se é da Nova Era ou não. É só porque o símbolo é um raio. Eles falam que aquele raio é o S de Satanás. Podia ser o S de qualquer outra coisa. Mas no misticismo farisaico, Zump é do diabo. Então se eu não visto Zump, eu sou espiritual. Agora se eu inventar de vestir Zump, aí eu sou carnal e estou debaixo da influência do diabo. Meus irmãos, não é a roupa que santifica você. É você que santifica a sua roupa. Entendeu? E é também você que contamina a sua roupa. A palavra do Senhor diz que até a roupa pode ser contaminada pelo pecado. Pecado prega, gruda. Entende? Portanto, não é a marca. Não é isso que faz diferença. É o pecado ou a santidade. É isso que conta para Deus. É o coração. É a realidade espiritual. Quanto à aparência religiosa, às vezes. Mas Jesus veio para nos tirar desse aprisco. Ele fala que veio para ser a porta. Porta para quê? Para sair. Diga, Jesus é a porta. Mas o segundo elemento. Nós temos o aprisco, mas o texto também fala a respeito das ovelhas. O texto fala também das ovelhas. Quem são as ovelhas? Diga, as ovelhas são todo o povo de Deus. Se você olhar no verso 16, Jesus disse que ele tem outras ovelhas, que não é deste rebanho. Que ovelhas são essas, meus irmãos? Esse versículo tem sido muito usado pelos crentes ufologistas. O que é crente ufologista? É o crente que acredita em ET. Tem muito crente que acredita. Tem pastores que pregam isso. Eles falam o seguinte, que essas outras ovelhas aqui são habitantes de outros planetas.
Quanta imaginação. O texto não tem nada a ver com isso. O texto está falando de coisas aqui, da terra, desse mundo. Que existem criaturas fora da terra, existe, é óbvio, não existe anjo. Anjo não é daqui. Não existe demônio. Demônio também não é daqui. Eles estão por aqui, mas não são daqui, vieram de outro lugar. Não é? Então eles não querem crer que existe ET porque não quer, mas que existe, existe. Porque Jesus também não era deste mundo, não é verdade? Ele mesmo disse, eu deste mundo não sou. Quem não é deste mundo é de outro. Agora, não acredite em disco voador e essas bobagens. Isso aí pode ter certeza que é engano do diabo. Agora veja, irmãos. Na internet essa semana saiu... Meu irmão me mandou isso no e-mail. Um artigo de um grupo de cientistas americanos falando a respeito de vida fora do nosso planeta. E a conclusão que eles chegaram é que provavelmente não há vida em outros planetas. Ou pelo menos não há vida em nada que tenha a mínima condição de chegar até nós, dado o tamanho do universo. Então, dizem, talvez nós somos de fato os únicos que estamos aqui. E eu fiquei olhando e pensando, puxa vida, falam tanto de ET, agora esses caras vêm agora dizendo que é muito provável que não tenha vida nem em Marte, nem em Vênus, nem em Júpiter, nem em Saturno, nem sei lá mais aonde. Mas volta para cá, vamos continuar. Quem são essas outras ovelhas? E Jesus disse que elas serão unidas, de tal maneira que haverá um rebanho e um pastor. Os irmãos têm que entender que Jesus aqui está falando para os judeus. Então, na verdade, existiam dois rebanhos. O rebanho que era dos judeus e o rebanho dos gentios. Dois rebanhos, judeus e gentios. Até esse momento aqui, esses dois rebanhos estavam separados. Mas a palavra do Senhor diz, vamos ler 2 versículos, abre lá em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Verso 14 até o 16. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Aqui o texto está falando de judeus e de gentios. Olha o capítulo 4, versículo 6. Diz assim, há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Hoje só há um rebanho com duas raças. Um rebanho que contém judeus e contém a igreja. É muito difícil explicar para você, mas os judeus ainda são povo de Deus. Estão me entendendo? Os judeus ainda são um povo de Deus. Mas Paulo diz que só o remanescente é que será salvo. E judeu que morre hoje vai para o inferno se não crê em Jesus. Porque não há salvação em nenhum outro. Em nenhum outro. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual se importa que sejamos salvos. Não há salvação em nenhum outro. Não há outro caminho. Portanto, o judaísmo hoje é uma religião como qualquer outra, ainda que esteja baseada na palavra de Deus, que é o Velho Testamento. Mas eles não creem em Jesus. Portanto, não há salvação. Por isso, Jesus disse que tinha um outro rebanho, mas que no final ele ia juntar esses dois rebanhos. E esses dois rebanhos, de fato, serão unidos. Terceiro elemento, nós temos o aprisco, nós temos as ovelhas. Jesus falou que ele também é a porta. Olha o verso 7. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Olha o verso 9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Como eu disse, a porta aqui não é a porta para o céu. Porque a porta do céu não é uma porta que você entra e sai. É uma porta só de entrada. Precisamos de compreender que o mundo hoje está debaixo da lei. E a lei é esse aprisco. Jesus é essa porta. É através de Jesus que nós saímos de toda a escravidão das ordenanças. É incrível, mas você como crente pode ainda estar debaixo do jugo da lei. Qual que é o jugo da lei? O jugo de ter que agradar a Deus o tempo inteiro. Você não tem que fazer nada para agradar a Deus. Você tem apenas de crer. Crer em Jesus. Crer na sua palavra. Você não tem que agradar a Deus fazendo obras. Nem depois que você se converte. Nós fazemos obras não é para agradar a Deus. Nós fazemos porque já o amamos. Porque quando nós cremos
Deus já se agrada de nós. Já nos olha com olhos de amor. Muitas pessoas pensam que se eles não fizerem certas coisas, vão estar mal com Deus. Você não vai estar bem nem mal com Deus por causa de boas obras. Tudo depende da sua fé. Se você crê no nome do Senhor Jesus, se você tem comunhão com Deus, relacionamento de fé com Ele, de intimidade, Deus se agrada de você, porque você é filho. Porque tem irmão que é o seguinte, a palavra de Deus fala que ele tem que orar, mas ele consegue transformar a oração numa lei. No dia que ele não ora, ele, não posso pregar, não orei. Não posso dirigir louvor, não orei. Porque fica parecendo que se ele não ora, ele não é mais filho de Deus. Deus não vai usar ele mais. Isso virou lei. Nós não oramos porque é lei. Nós oramos porque nós temos fome da presença dele, quando dizem amém. Oramos porque ansiamos por ele. Muitas pessoas, porque não estão no jejum, podem estar achando que estão desagradando a Deus. Olha, irmão, o jejum é voluntário. Se você não quer jejuar, não jejue. Se Deus não colocou no seu coração o encargo, o peso de oração, o que eu posso fazer? Mas eu quero dizer para você que mesmo sem jejuar, você continua tendo comunhão com Deus do mesmo jeito. E vou te dizer mais. Não é porque eu estou jejuando que eu estou mais perto de Deus, não. Porque não é jejum que me aproxima de Deus. É o sangue do Cordeiro que me aproxima de Deus. Entendeu o que eu estou dizendo? Mas muitos conseguem transformar isso em lei. Em lei. Eu fiz um propósito de jejuar todos os dias de janta para janta. Mas eu vou jantar somente depois das 18 horas. É o meu propósito. Eu fiz o propósito porque eu quis fazer. Não há nenhuma lei me obrigando a fazer. Nem existe mandamento na Bíblia, jejuarás. Não existe tal mandamento. Se nós o fazemos, é porque o Espírito que habita em nós, move em nós. Já saímos da porta, amém, meus irmãos? Não estamos mais naquele aprisco. Nós estamos agora na pastagem. Esse é o quarto elemento da parábola, o pasto. Quem que é o pasto? O próprio Senhor Jesus é o pasto. Assim como aquele cego foi expulso do aprisco da lei, deixa eu dizer algo para você. No dia em que você conhece a Jesus, você não tem que se esforçar, não. Você vai ser expulso de onde você está. E tem mais ainda. No dia em que os seus olhos se abrem e você compreende que a porta é Jesus e você passa por ela e sai para fora do legalismo, não tem que preocupar. Naturalmente os religiosos vão expulsar você. Aquele cego foi expulso. Ele não fez nada de errado. Ele só creu em Jesus como Messias, como o Cristo. Foi curado por Deus. Mas na verdade, a impressão que se tem é que ele foi expulso da sinagoga. Mas não foi. Ele apenas entrou pela porta. Uma vez que nós passamos pela porta, não podemos mais ficar no aprisco do legalismo. Tem muita igreja ainda dentro do aprisco do legalismo, judaizante, querendo servir a Deus com base em normas, em regras humanas e em leis. Mas nós andamos pelo Espírito da vida. Amém, irmãos? O texto ainda fala mais. Olha o verso 10, o que diz. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Para este, o porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Quem é o porteiro, meus irmãos? Digo, o porteiro é o Espírito Santo. Jesus disse que é o Espírito Santo que vem para convencer o homem de qualquer coisa. Tudo que tem que ser convencido é o Espírito Santo que convence. Não é ninguém que convence. É o Espírito Santo que convence. Eu fico vendo algumas pessoas que vêm ter conosco. Elas gostam muito da palavra. Elas vêm nas nossas reuniões porque elas gostam de me ouvir a palavra de Deus aqui. Mas não gostam do resto. Quando inventa de cantar corinho, canto espiritual, falar em línguas. Pastor, esse negócio de falar em línguas na frente, isso é um absurdo. Inventamos de fazer essa barulheira na hora de orar. Não, aí não serve mais. Nós queremos uma coisa e não queremos a outra. Deixa eu dizer algo para você. Não adianta você querer convencer ninguém do Espírito Santo de Deus. E nem adianta querer convencer ninguém que a sua experiência é genuína. Não tente fazer isso. A pessoa vai ter que ter um porteiro espiritual para mostrar para ela e abrir a porta para ela. Se o porteiro não abrir a porta para você, não adianta tentar entrar. Você não vai conseguir. Se o Espírito Santo não conduzir você para uma experiência mais profunda, você não vai conseguir. Não suporta. Não aguenta. E nós temos de parar com uma coisa entre nós aqui, irmãos. Pare de julgar as manifestações na vida dos outros. Isso pode ser um impedimento ao mover de Deus entre nós.
Se você não compreende alguma coisa, reconheça a sua ignorância e restrinja-se à sua ignorância. E não fale o que você não sabe. Então tem algumas pessoas que resolvem correr no nosso meio. Qual o problema? Está ofendendo quem alguém correr aqui dentro? Desde que ela não atropele ninguém, que ela não passe acima de ninguém, não machuque ninguém, é direito dela. Ela é membro da igreja, ela é fiel à igreja, ela está buscando a Deus, e se ela quer correr, ela vai correr a hora que ela quiser. Pastor, o irmão está rolando daqui para acolá. É pelo Espírito? Pastor, não sei. Mas quem é você para julgar? Como é que você vai dizer? Se ele quer rolar, que role. Se ele quer enfiar debaixo do banco, que enfie. Deixa eu dizer algo para você. Pare de julgar e ficar olhando para o seu irmão. Tem pessoas que não conseguem fazer nada sem olhar para o vizinho. Ele fica em função do outro do lado. Se o outro grita, acabou para ele. Está gritando, para que esse grito? Para que isso? Não aguento isso. Não aguento. Irmão, eu nem ouço. Eu não ouço. Normalmente são as irmãs que gritam. Se as irmãs querem gritar, que gritem. Até ficar rouco. Até perder a voz. Se elas fazem isso movido pelo Espírito, quem é você para avaliar isso? Para dizer que não pode? Quem estabeleceu? Quem fez de você juiz para saber o que pode e o que não pode? Quem fez de você padrão para definir que o seu jeito de louvar a Deus é o melhor? Que o seu jeito de adorar e de louvar é que é o apropriado? Quem estabeleceu entre nós? Tudo bem, eu reconheço, ficar perto de alguém com comportamento extravagante, às vezes nos incomoda. Por que incomoda? Essa é a grande pergunta. Precisamos de ser uma igreja que dá liberdade para o Espírito. E se o Espírito quiser mover de uma maneira que nós não entendemos, Ele é o Senhor, Ele é Deus, tem liberdade entre nós. Amém mesmo, irmãos? Não, pastor, não concordo com isso, não posso fazer nada. Se você não concorda, restrinja-se ao seu jeito. Também não julgue aquele que quer ficar em silêncio. Ora, tem irmão que quer ficar em silêncio? Fique em silêncio. Glória a Deus pelo seu silêncio. Você quer louvar a Deus de joelho aí quietinho? Que você louve quietinho. Cada um faça como sentir liberdade para fazer. Mas sejamos a comunidade da liberdade, onde ninguém vira senhor de ninguém e restringe a liberdade de ninguém. Ô irmão, pula aí, irmão, vamos pular. Ora, se ele não quer pular, que não pule. Mas se você quer pular, pule. Não deixe ninguém também te restringir. Tem que haver liberdade para saltar e para não saltar, para gritar e para ficar em silêncio, para rolar e para ficar em pé, parado, para sentar ou para levantar. Temos que ter essa liberdade. E é o porteiro que abre a porta para nós, o Espírito Santo de Deus. Se Ele tem aberto a porta para você, para experiências sobrenaturais, meu irmão, deixa o Senhor fazer. Hoje eu vi um garoto aqui tremendo no poder de Deus. Ele estava tremendo, ele tremia todinho. O Espírito abriu a porta para ele. Não abriu para mim ainda. Mas quem sou eu para julgar? Que ele entre pela porta. Eu vou entrar assim que o Senhor me abrir também. Porque eu ainda sei que ainda vou embora carregar dessa igreja, em nome de Jesus. Vou embora carregar, vou me carregar, vai ter que aguentar meus 95 quilos, em nome de Jesus. Essa é a minha doce vingança. Aí você fala, para que isso? Não precisa disso. Não precisa de nada. Não precisamos nem de vir aqui. Não precisamos de coisa alguma. Não é uma questão de precisar. É uma questão que nós somos livres. Eu sou livre. E você é livre também. Não deixe ninguém restringir a sua liberdade de forma alguma. Não deixe ninguém, tirar de você a alegria de servir ao Deus e de entrar pela porta que o Espírito abre para você. Aí alguém fala, pastor, mas o irmão não gosta que faz barulho durante a palavra. Sim. Quando eu estou pregando, eu estou pregando. Quando eu estou orando, eu estou orando. Quando eu estou fluindo no Espírito, eu estou fluindo no Espírito. Agora é hora de pregar, então eu não falo em línguas. Por que eu vou falar em línguas agora? Estou pregando. Mas tem hora que é hora de falar em línguas, então fale em línguas. Tem hora que é hora de você saltar, então salte. Há hora para tudo, há momento para tudo. Saber o momento certo é função minha, como líder, como pastor. Né? Algum tempo atrás alguém me disse, pastor, mas você quer saber a verdade? Você é que mais restringe os irmãos. Na hora eu fiquei até magoado com isso. Falei, olha, que maldade isso. Porque quando você não está aqui, a igreja fica à vontade. Eu falei, é por isso que eu não vou sair mais. Vou ficar aqui todo o culto agora. Porque isso é igual pai e mãe. Não pode sair muito de casa, não. Quando sai de casa, a casa vira uma bagunça. Não vira, não, irmão? Se Deus me colocou como pai nessa igreja, eu vou ser pai aqui em nome de Jesus. Para bagunça, eu não vou dar liberdade para você mesmo, não. Então eu só restringo aquilo que é da carne. Mas do Espírito eu não restringo. Em nome de Jesus, você tem liberdade. Ah, pastor, quando você não está, a gente fica mais à vontade. Mas quando você está, a gente fica olhando para você assim. Então para de olhar para mim. Apenas eu e outros que vivemos tempo integral. Pastor, somos todos aqueles que Deus tem dado ovelhas.
Se você é um líder de célula, você é um pastor. Está cuidando de ovelhas. Se Deus deu para você ovelhas, você é um pastor. Portanto, seja cuidadoso. Não apacente somente aquelas que têm dinheiro. Os irmãos que vêm para a nossa igreja que têm dinheiro, normalmente reclamam muito de mim. A Beth, esse tempo atrás, reclamou muito de mim, pegou no meu pé. E ela viu tanto que é duro, às vezes, pegar no meu pé. Converteu um irmão próspero, bem de vida. Pastor, você tem que visitar ele. Falei, irmã, eu vou visitar na hora oportuna. Já converteu? Não, pastor, ele não sei o quê. Mas na hora certa. Aí pastor, o irmão tem que ir na casa do fulano, ele quer que o irmão vá lá, só serve se for bom. Falei, então vai ser difícil eu vir então. Agora complicou mais ainda. Eu ia mandar um líder. Mas pastor, pensa bem. Não é assim, Beth? Até um dia que ela marcou para eu ir, ela pegou tanto no meu pé, peguei e fui, mas nem podia ir. Fui de jejum, não pude comer nada. Tive que ir e sair rápido, que era dia de encontro. E ela ficou pensando, esse aí não fica na igreja. Se ficar é porque Deus quer. Mas é isso mesmo, se ficar é porque Deus quer. Eu não quero saber de ninguém que supostamente tem dinheiro, que fique aqui porque o pastor está bajulando ele. Se alguém quiser ficar aqui na igreja, tem que ficar porque Deus mandou. E aquele que Deus mandou, vai ficar. Mas o que Deus não mandou, não vai ser eu que vou fazer pressão, ou que vou insistir para ele ficar. Tem que ficar porque Deus quer. E jamais, nessa igreja, vamos estar preocupados se o fulano tem dinheiro ou não. Mas não quer dizer que não temos critérios na igreja, temos critérios. Sabe qual é o nosso critério? Se a pessoa quer ou não ser líder. Isso aqui tem diferença. Não vou iludir você. O irmão que não quer nada com Deus, o irmão que não está buscando a Deus, pode ser pobre ou rico, também não vou gastar muito tempo com ele. Mas o irmão fala, pastor, eu quero ser um vencedor, pastor. Eu quero estar no discipulado, eu quero liderar uma célula. É claro, esse vai ter um tratamento diferente, porque ele não é multidão. Toda igreja é amada, todos os irmãos são importantes. Mas aqueles irmãos que querem entrar no processo de discipulado, de comprometimento, de ser um vencedor, de liderar realmente, é claro que esses têm primazia. Eu sempre falo para os pastores, líder pode ligar a qualquer hora, qualquer momento, ele tem agenda aberta. Líder é prioridade número 1. Porque eles, na verdade, são pastores e apacentadores. Mas não porque o irmão tem dinheiro. E nem tampouco no nosso meio alguém vai liderar porque tem dinheiro. No nosso meio, dinheiro não compra cargo. Tem muita igreja onde as pessoas ricas chegam e o pastor dá logo um cargo de presbítero para ele, dá logo um cargo de evangelista para ele. Para quê? Para segurar um membro. Isso é podre. Isso é nojento, irmão. Nojento. Se a pessoa não está qualificada, não lidera. Se ela não tem qualificação de Deus, não vai fazer. Por quê? Temos zelo pela casa de Deus. Os irmãos da gráfica, eles doam para nós o boletim. É uma bênção para nós. É uma bênção. Mas aí, os irmãos estão dizendo, pastor, mas parece que a gente sente, que a gente dá, o irmão faz cara feia pra gente. Foi isso que você falou, mais ou menos, né? O irmão parece que trata a gente assim de maneira dura e que a gente parece estar fazendo algo errado. Eu falei, não, é só porque eu quero que vocês façam por causa de Deus. Se eles fazem, fazem por causa do Senhor. Jamais fui lá bajular, jamais fui lá fazer nada especial. Aliás, pelo contrário, estou em débito, né? Marquei de ir lá umas 10 vezes, todas as 10 vezes eu mandei outro no meu lugar. Esse cara esperando o pastor Luiz, chegou outro pastor, né? Mas é importante é isso. Eu faço questão de falar para os irmãos isso, porque nós não estamos atrás disso. E vou dizer mais, Deus falou conosco no ano passado, em setembro, de que a intenção dele não é mandar para cá gente rica, mas é fazer prosperar essa igreja. O Senhor diz claramente no meu espírito, que a intenção dele não é mandar para cá gente multidão, que fique querendo tratamento especial, que fique querendo um jeito diferenciado para ele. Porque não adianta, irmãos, quem é rico, rico de verdade, gosta de ser bajulado. Quem é rico mesmo, que tem dinheiro mesmo, ele não aceita ser tratado igual aos outros. Por isso ele não pode estar no rebanho assim. Ele vai ter que aprender que no rebanho todos os irmãos são importantes. Mas os líderes têm primazia. Pastor, isso não é preconceito? Não, isso é conceito mesmo. Aqueles que cuidam dos outros têm a primazia. Aqueles que carregam a cruz, que carregam o fardo, porque liderar uma célula não é fácil. É difícil, não é, irmão João? Não é difícil liderar uma célula? É difícil, toda semana ali, liderando. Esses irmãos têm que ser honrados, com dobradas honras, porque estão carregando a cruz. Quantos líderes nós temos aqui nessa manhã? Aleluia, quase a igreja inteira. Mas no capítulo 10, no versículo 10, Jesus disse, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Jesus é também o pastor. O aprisco é a lei, o rebanho somos nós. Jesus é a porta, é o pasto. O Espírito Santo é o porteiro.
ladrões e salteadores são falsos líderes, falsos pastores, falsos profetas, falsos messias. Mas Jesus também é o pastor. Ele é a porta, ele é o pasto e ele é o pastor. Na verdade, ele é tudo o que interessa para nós. E ele falou algo interessante. Ele fala que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Olha para cá, líderes. Líderes, o bom pastor é aquele que dá a vida. Dar a vida significa o seguinte: eu abro mão do meu conforto às vezes, eu abro mão do meu prazer, abro mão do meu lazer, abro mão da minha comida, abro mão até do meu sono eventualmente, para que as minhas ovelhas tenham vida. Jesus fez isso literalmente. O texto fala de duas vidas. Acompanhe na sua Bíblia. Fala assim: eu vim para que tenham vida. Essa palavra vida no original é zoe. Significa vida eterna, ou a vida com a qual Deus vive, a vida de Deus. Então seria assim: eu vim para que tenham a vida de Deus, e a tenham em abundância. Depois ele continua dizendo: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a palavra vida aí agora no verso 11 é psique. Psique. Eu sei que em português tudo é vida, mas no grego não é. São duas palavras diferentes. Se fosse traduzir realmente seria assim: eu vim para que vocês tenham a vida de Deus, a vida eterna, e tenham isso em abundância. Porque eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida da alma pelas ovelhas. O que é a vida da alma? A vida da alma é o lazer, a vida da alma é o prazer, é o conforto, é o sono, é a comida. Isso é a vida da alma. A vida da alma é o conhecimento, a vida da alma é aquilo que você tem e você pode dar. Jesus disse: eu entrego a minha vida da alma para que as minhas ovelhas tenham vida. Em outras palavras, Ele nos deu um modelo. Sabe quem é o líder que prospera? Sabe qual que é o líder que multiplica? É o líder que dá a vida pelas suas ovelhas, que ama as suas ovelhas, que ama o seu grupo, que não mede esforços, que compra a briga deles, que jejua com eles, que ora por eles todo dia, nominalmente, fala: Deus abençoa cada um deles, que guarda eles. Eles estão dando a vida da alma pelas ovelhas. Agora isso, homem do mundo não faz, porque isso é absurdo, isso é ilógico. Por que eu tenho que fazer isso? Eu não tenho que fazer isso. Vou abrir mão daquilo que é legítimo meu por causa de outros irmãos? É isso. Nós seguimos as pegadas de Jesus. Somos discípulos dele. Andamos por onde ele andou. Se ele entregou a vida, nós entregamos também. Quantos dizem amém aqui? Se ele foi capaz de amar até o ponto de morrer, nós também temos que amar até o ponto, não de morrer fisicamente, que não é necessário, mas de abrir mão das coisas legítimas da alma, para que nossos irmãos sejam guardados. Não sejam mercenários. Não lidere um grupo por causa do status. Não lidere uma célula porque no nosso meio é prestigiado o líder. Não seja um mercenário. Não procure a sua vantagem própria para isso. Não procure o seu reconhecimento pessoal. Procure o bem-estar das ovelhas. E o Senhor vai honrar você. O Senhor vai honrar você. Quantos líderes dizem amém nessa manhã? Para encerrar, meus irmãos, verso 28 e 29. Jesus fala a respeito de algo muito importante aqui, que eu não poderia deixar passar. Vamos ler juntos? Eu lhes dou a vida eterna. Vida eterna e zoe, tá bom? Por isso que está a vida eterna. Então diz, vamos ler? Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Diga, ninguém pode me arrebatar da mão de Deus. Diga, uma vez que eu sou salvo eternamente. Por que eu sou salvo eternamente? Olha o versículo seguinte, fala também: aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Quantas mãos nós temos aqui nesses dois versículos? Leia na sua Bíblia. Quantas mãos tem aí? Duas, não é? A mão de quem que nós temos aí? A mão de Jesus e a mão do Pai. Duas mãos. Se fosse uma mão só, alguém poderia dizer: nós estamos na mão de Jesus, mas pode ser que a gente queira sair da mão dele. Mas aqui fala o seguinte: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Ninguém pode arrebatar você das minhas mãos. Diga, ninguém pode me arrebatar da mão de Jesus. Mas o verso seguinte fala: da mão do meu Pai também ninguém pode arrebatar. Diga, a mão de Jesus é a mão de poder. Diga, a mão do Pai é a mão de amor. O amor do Pai e o poder de Jesus é que preserva você. Você está nas mãos de Deus. Você não precisa discutir isso. Eu sei que tem alguns irmãos entre nós que vieram da Assembleia de Deus, outros vieram da Igreja Metodista.
E os irmãos ali creem que se perde a salvação. Não precisamos discutir isso. Isso não é fundamental para a nossa comunhão. Entretanto, você há de convir comigo que nós temos uma apólice de seguro. E esse seguro é a mão do Pai, é a mão do Filho. É a mão de poder, é a mão de amor do Senhor. Você não deve mais andar neurotizado com medo de ir para o inferno, porque você está nas mãos do Senhor Jesus. E Filipenses 1,9 diz, 1,6, aquele que em vós começou a boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo. Diga, aquele que em mim começou a boa obra, há de completá-la. Olha, ele é fiel, ele começou, ele termina. Ele começou em você a obra, ele vai terminar. Eu quero dizer algo para você. Por que você não perde salvação? Primeiro, porque a vida de Deus, o Zoe de Deus, entrou dentro de você. É a vida com a qual Deus mesmo vive. Eu sempre gosto de falar que é como um vírus. É o santo vírus da vida de Deus. Evangelizar é contaminar as pessoas com essa vida. E uma vez que você foi contaminado, você não pode mais ser curado. Não tem mais jeito para você. Você está condenado a ser filho de Deus eternamente. Oh, santa condenação essa. Segunda coisa, uma vez que eu sou filho de Deus, não tem como eu largar de ser filho. Eu sou filho da dona Elza do Carmo que está ali. Tem como largar de ser filho dela? Não tem. Ela pode dar dura em mim, e eu também às vezes não sou muito maravilhoso, a gente pode ter muita coisa, mas é a minha mãe, e eu sou filho dela. Não tem jeito. Não tem como mudar. Sabe por que não tem como mudar? Porque os genes dela entrar dentro de mim. Dá para ver pela cara, o temperamento. A natureza da minha mãe está dentro de mim. Não tem como arrancar isso. Deixa eu dizer algo para você. Você não é filho adotivo nesse sentido. A Bíblia fala que recebemos o espírito de adoção. Mas adoção na Bíblia não significa a adoção que é hoje não, tá bom? Vou explicar depois o que é adoção. Na Bíblia, adoção não é isso. Na Bíblia se adota o próprio filho. Mas você hoje se tornou filho de Deus. Diga, eu fui gerado da semente de Deus. Diga, eu tenho em mim a natureza de Deus. Fui feito filho de Deus. E nada nesse universo pode mudar esta realidade. Não tem nada que mude. Você pode correr, você pode subir ao céu que o Senhor está lá. Você pode descer no mais profundo abismo que Ele vai estar lá. Onde você for, Ele vai estar. Sabe por quê? Não é só porque Ele está em todo lugar, não. É porque Ele está dentro de você. Onde você vai, você leva Ele junto. Não tem como arrancar, não tem como fugir. Pastor, e aquelas pessoas que tentam fugir de Deus? Não conseguem, meus irmãos. Tenho visto pessoas que afastam da igreja. Conversava com uma irmã esse tempo lá em Aracaju. Ela saiu da igreja, ficou viciada em drogas. Saiu da igreja, viciou em drogas. Mas ela não tinha alegria, não tinha paz. E havia algo dentro dela que clamava. E ela começava a cantar, ela chorava. E ela ficava perto dos viciados, e os viciados ficavam zombando, e ela não aceitava. Ela dizia, ninguém fala o nome de Deus aqui, vocês estão tudo boca suja, ela dizia. E ela avançava, batia neles, fala, ninguém aqui fala o nome de Jesus. Até que um dia o Senhor falou para ela, por que você está me resistindo? Você não tem mais jeito, você me pertence, você é minha. Isso ela falando. E ela teve que voltar. Porque o mundo não tem mais lugar para você, meu querido. Os prazeres do mundo não querem mais você. Sabe por quê? Porque a natureza de Deus foi injetada dentro de você. E tem mais uma coisa. Você agora faz parte do rebanho de Deus. Você é uma ovelha desse rebanho. E ninguém pode arrebatar você das mãos de Deus. Quantos dizem glória a Deus nesse dia? Vamos ficar de pé. Vamos louvar ao Senhor. Porque nós temos a segurança da salvação. Fala para o seu vizinho, meu irmão, tenha segurança. Para encerrar. Erga suas mãos onde você está. Feche seus olhos. Agradeça a Deus. Fala, Pai, obrigado. Porque eu estou nas tuas mãos. Porque o Senhor começou em mim a boa obra, o Senhor vai completá-la. Deus, eu sou teu filho, tenho a tua natureza. Fui contaminado com a tua vida. Não tem jeito de escapar, de fugir de ti, Senhor. Aleluia! Nada nem coisa alguma pode nos separar do amor de Deus. Ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Eu recebi vida abundante, a vida plena de Deus, aleluia. De mãos erguidas, diga, eu creio que eu sou uma ovelha e eu pertenço ao rebanho de Deus. Diga, o Senhor Jesus é o meu pastor, e Ele dá a sua vida para me dar vida. Diga, nele eu tenho vida abundante. Diga, não há nada nem coisa alguma que pode me arrebatar das suas mãos. Diga, eu tenho segurança, eu sou filho de Deus, estou caminhando para o céu. Diga, eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir,
nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Nada, nem coisa alguma pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia. Jesus. Aleluia. Jesus. Aleluia. Jesus. Aleluia. Jesus. Aleluia. Jesus. Aleluia. Jesus. Aleluia.